Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cozinha de Confeiteira. Hoje é sábado e eu tenho uma encomenda, já tinha comentado com vocês, né, no vídeo anterior, que saiu uma encomenda para um bolão de 5 quilos, que é a minha maior assadeira aqui do ateliê. E eu resolvi produzir esse bolo juntinho aqui com vocês. Já tem vídeo aqui no canal, mas tá bem lá embaixo, né, bem perdidinho lá no meio dos vídeos. Então eu resolvi produzir todo esse bolinho aqui com vocês, passar todo o passo a passo novamente pra vocês, tá bom? Então, sem mais conversa, bora pro vídeo, gente, bora trabalhar! Bom, gente, deixa eu listar pra vocês aqui então, tá? Então, aqui na minha bacia, eu tenho 6 xícaras de farinha de trigo, eu tenho 2 colheres de sopa de fermento em pó, tá bom? Utilizo 2 porque é uma massa bem grande, né? Uma forma bem grande, então eu utilizo 2. Tenho aqui, ó, eu tenho aqui na minha leiteira, gente, 2 xícaras de leite e 1 xícara de água, tá? Eu mornei ele, tá bem morninho, aquele famoso morninho pra beber, tá bom? E tenho aqui a minha assadeira que eu forrei com papel manteiga, que é 36 por 26 por 10 de altura, tá bom? Essa é a maior assadeira que eu tenho aqui no meu ateliê. E vindo pra cá, no bol da minha batedeira, eu já tenho 4 xícaras de açúcar e tenho 12 unidades de ovos, tá bom? Isso mesmo, vai uma dúzia de ovos aí pra essa receita grandona, tá bom? Aqui eu já tenho meu bacião separado, porque é muita massa, tá? Então, se você tem o hábito de fazer bolos grandes assim, o ideal é que você tenha uma bacia grande aí pra você mexer toda a sua massa, isso facilita bastante, tá bom? Depois que você bate os ovos com o açúcar e adiciona o leite, quando você diminui a velocidade da batedeira, você vem adicionando o leite. Então, depois que tá tudo batido certinho, bonitinho, você transfere esse líquido aqui para sua baciona grandona, para você tá podendo misturar a farinha com um pouco mais de segurança e agilidade, sem fazer muita lambança, muita bagunça. Tá bom, gente? Bom, e agora bora pra parte do recheio. Para essa medida aqui, para essa quantidade, eu vou fazer o recheio que a moça me pediu de ninho com pedaços de bombom no meio, tá bom? Então, para dar 2 camadas de recheio maravilhosas para mim, eu vou estar utilizando 4 leite condensado, 5 cremes de leite, 1 xícara generosa de leite em pó, você usa da sua preferência, tá bom? E vou estar utilizando também 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal, tá bom? Depois eu vou levar pra brigadeirinha, eu mostro pra vocês certinho, tá? Então, vai me dar essa quantidade aqui, gente, pra essa assadeira, me rende aí 2 camadas maravilhosas de recheio pra esse tamanho de bolo, tá bom? Então, é isso aí, acho que eu passei tudo certinho aqui pra vocês, né? Então, é isso aí, eu vou botar os ovos ali com açúcar pra bater e depois eu vou mostrando mais um pouquinho do processo, do passo a passo aqui pra vocês, tá bom? Bom, então, bora lá quebrar os nossos ovos. Só pra lembrar, gente, sempre quebre os ovos separadamente, tá? Não quebra direto no seu bol, não, que pode correr o risco de você encontrar um ovo ruim aí, estragar aí sua receita, tá bom? Outra coisa também que eu vou avisar, eu não uso óleo e nem margarina nas minhas massas brancas, tá bom? Então, meu bolo branco da massa branca é o tradicional pão de ló mesmo, não uso nenhuma fonte de gordura aí pra minha massa, tá bom? Às vezes tem gente que me pergunta, você não usou margarina, você não usou óleo? Então, não, tá? Eu não utilizo, eu faço o tradicional pão de ló mesmo, tá bom? Em relação ao tempo que eu bato, gente, eu bato no olhômetro, eu nunca marco o tempo que eu bato, tá bom? Eu sempre bato no olho mesmo, quando eu vejo que dobrou de volume, porque ele dobra bem de volume, tá, gente? Ele enche aqui o bolo da batedeira. E aí, eu vejo que já tá bom pra acrescentar o meu leite, eu diminuo a velocidade e venho adicionando opa, uma bagunça, o meu leite aqui, tá bom? Outra coisa também que eu vou fazer pra deixar aqui na descrição, tá? É pesar, depois eu deixo tudo marcadinho, tá? Aí embaixo na descrição, tanto em xícaras quanto em gramas, tá? Tem gente me pedindo pra pesar os ingredientes, que tem o hábito de fazer com os ingredientes pesados, tá? Eu tenho o hábito de fazer em xícara, mas depois eu marco tudo certinho. Vou colocar pra vocês aí, tá? Tudo em gramas bonitinho, pra facilitar aí pra vocês, tá bom? Bom, agora eu vou ligar aqui, então. Vou começar a bater na velocidade 3, só pra ele dar uma misturada aqui com os ovos e o açúcar. E depois eu já coloco na velocidade máxima aqui da minha batedeira, tá bom, gente?
some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good. Bom, gente, vocês viram aí, né? Acompanharam. E agora, ó, bora despejar toda essa mistura aqui no nosso bacião. Por isso a importância de ter uma vasilha bem grande, tá bom? Porque o bol da batedeira não comporta esse tanto de massa, tá? Não vai dar muito certo aí, vai fazer muita bagunça e você vai ficar com pouco espaço pra estar misturando a sua farinha, correndo o risco de ficar grandes pelotas de farinha no meio da sua massa. Ficar farinha crua, sabe? No meio da sua massa, tá bom? Então, despejei tudo aqui. E agora eu venho aqui, ó, com a minha farinha de fermento, vou dar uma misturada aqui. Oi. E vou colocar em 3 etapas. Vou colocar metade não, né? Um pouco, né, no caso. E vou misturar de baixo pra cima, tá bom? Meu forno eu já liguei, assim que eu coloquei pra bater, eu já vim ligar o meu forno, tá bom? Ele está ligado a 180 graus. E eu vou tentar marcar aqui o tempo. A partir do momento que eu colocar essa assadeira dentro do meu forno, eu vou marcar o tempo aqui que eu coloquei pra poder passar pra vocês também. Mas já vou adiantando que ela assa aí em torno de 1 hora, tá bom? É bastante tempo, até porque é uma massa bem grande. Aí depois eu deixo tudo anotadinho aí pra vocês, tá bom? Ó, coloquei mais um pouco da massa, mexendo de baixo pra cima, tá bom? Cadê a Malu tá aprontando? A Malu tá aprontando, a Maluzinha já está por aqui, né, Malu? E ela mesma acabou de falar que ela está aprontando. O que será que a Malu está aprontando, pessoal? E vou colocar o restante, tá bom? Então, mistura em 3 etapas, pra não ficar mexendo demais essa farinha aqui e não ativar o glúteo dela, tá, gente? Senão vai ficar um bolo solado se você mexer demais, tá bom? Ó, coloquei. Só raspar aqui essa farinha que ficou aqui no meu fouet. No último vídeo postado, vocês viram que eu fiz essa grande quantidade, consegui fazer 4 bolos aí, né, gente? Usando aí as assadeiras, deixei inclusive as medidas das assadeiras que eu utilizei, tá bom? Às vezes, se você tiver muita encomenda, com assadeiras de tamanhos diferentes, e se for do mesmo... Ô, minha filha, o que você tá aprontando? Se for da mesma massa, você consegue aí, de uma vez só, fazer vários bolos aí, tá bom, gente? Pra agilizar o seu tempo aí. Usa o forno uma vez só, usa a batedeira uma vez só, né? Não fica essa dica aí. Ó, misturei, tá bom? Agora eu venho aqui com a minha espátula. A importância também de ter uma boa espátula de silicone, uma espátula raspadora, né? Que ela raspa tudo mesmo. Famosa espátula pão duro, porque não deixa sobrar nada. Ó. E agora eu vou colocar toda essa minha massa
na minha forma que já está untada com papel toalha. Pode ser papel manteiga e pode ser desmoldante também, tá? Você usa o que tiver em mãos aí, tá bom? Na sua confeitaria e na sua cozinha. E bora despejar essa massa. Vou tentar despejar, ia despejar ela pro lado de cá pra vocês verem, mas vai ficar mais difícil pra mim, tá bom? Vou despejar assim mesmo, ó. Toda ela, tá, gente? Toda. Vai ficar um mega bolão aí, tá bom? Ó, toda a minha massa, tá bom? Vou dar aquela batidinha, né? Pra não perder o costume. E vou colocar ela aqui no meu forno que já está ligado, né? Comentei com vocês. Então, bora lá. Vou marcar aqui o tempo que essa massa vai levar pra assar, tá bom? Prontinho. E é isso aí. Depois eu já volto e mostro também como que essa massa ficou assadinha aqui pra vocês, tá bom, gente? E agora eu vou preparar tudo aqui pra colocar o recheio. Já pra mexer, eu vou mexer ele na brigadeirinha, porque é uma quantidade bem grande, tá bom? Então, é isso aí, bora lá trabalhar. Bom, gente, então bora lá, tá? Eu vou começar a preparar o meu recheio de ninho aqui. Já coloquei aqui na minha panela 4 caixinhas de leite condensado, tá bom? E aí, vou misturar aqui a minha xícara generosa de leite em pó, tá bom? A medida dessa panela aqui é de 28 centímetros, tá? E ela tem 11 de altura. Caso você não tenha brigadeirinha, se você tiver um panelão desse, você consegue fazer esse recheio na mão mesmo, tá bom? A diferença é que você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, porque como é uma quantidade grande de recheio, então ele vai ficar um tempinho a mais no fogo, tá bom? Então, você tem que estar sempre tomando cuidado, raspando sempre, pra ele não começar a pegar no fundo da panela, tá? Então, tem que tomar esse cuidado aí pra não queimar, não começar a subir aqueles pedacinhos de recheio queimado, tá bom? Do fundo. É só ter esse cuidado aí, que dá certo de mexer na mão também, tá bom? Ó, então eu vou diluir bem aqui, ó, antes de acrescentar os cremes de leite, tá? Se você for fazer de brigadeiro, o sistema é o mesmo, aí você, no lugar do leite em pó, você coloca o chocolate em pó 50%, que você usa aí, o 33%, não sei qual que vocês utilizam aí, tá bom? Prestígio a mesma coisa, tá? Aí substitui pelo coco, aí eu coloco normalmente 1,5 de coco flocado, se for recheio de prestígio, tá bom? Mas a quantidade do leite condensado e do creme de leite é sempre a mesma. A gente muda a base, né? Se for chocolate, se for brigadeiro, a gente coloca o chocolate em pó. Se for prestígio, a gente coloca o coco flocado. Eu utilizo o flocado aqui, tá? Se você utilizar o ralado, não tem problema, dá certo do mesmo jeito. Eu gosto do flocado por conta dos pedaços grandes, os fiapos grandes que tem, sabe? Acho que dá um tchan mais aí no seu recheio. Mas você utiliza o que você tem o hábito de utilizar aí, tá? Ó. Diluir super bem aqui, ó. O leite em pó. E agora eu vou estar adicionando aí as minhas 5 caixinhas de creme de leite, tá? Ó, coloquei aqui todas as caixinhas do creme de leite. Já vou colocar também a minha manteiga. Oi, meu amor. Dá isso aqui pra mamãe, dá que não vai se machucar. Não. Maria pegou minha tesourinha, gente. Olha, mãe, eu sei da faca. Não é faca, é tesoura. Dá aqui pra mãezinha. Olha, tesouro, mãe. Tesoura, ó. E vamos diluir muito bem aqui, tá bom, gente? Mãe. Oi, filha. Olha, mãe. Olha. Quando eu não tinha, gente, essa panela, eu mexia na mão mesmo. Só que a panela que eu tinha era de 24 centímetros. Então, ela cabia só 3 leite condensado e 4 creme de leite. Então, eu fazia a primeira etapa, fazia essa quantidade que ela comportava bem.
E aí, depois eu fazia mais uma medida pequena, né, pra poder inteirar esse recheio. Então, eu cozinhava esse recheio 2 vezes, gente. Então, eu gastava um gás, mais gás, ficava um pouco mais em pé. Mas era assim que eu fazia, até que Deus me deu a oportunidade de trabalhar pra comprar a minha brigadeirinha. Mas antes de comprar a brigadeirinha, eu tinha comprado uma panela com a mesma medida da brigadeirinha, tá bom? Então, aí antes ainda de comprar a brigadeirinha, eu comprei, eu acho que eu até mostrei em alguns vídeos, tá perdido lá embaixo, que eu mostrei que eu comprei uma panela de 28 centímetros, da marca, acho que Cava marrom, sabe? E aí eu conseguia fazer o recheio de uma vez só na panela manual mesmo, tá bom? Até que eu consegui adquirir a brigadeirinha, tá bom, gente? Então, assim, tudo é devagar, né? É um processo que vai aos poucos. A gente não pode simplesmente meter as caras, né? E se afundar em contas. Não, a gente tem que fazer tudo de acordo com aquilo que a gente ganha, de acordo com a nossa realidade, tá bom, gente? Então, eu comecei com uma panela pequena, e aí eu comprei uma panela que dava certinho o tamanho da brigadeirinha, tá? Pra poder mexer o recheio de uma única vez, pra não gastar tempo, não gastar gás, não ficar 2 vezes em pé fazendo a mesma base do recheio. E aí sim, depois eu consegui a tão sonhada, né, brigadeirinho, que me ajuda bastante, principalmente pelo fato de eu ter uma filhinha pequena de 2 anos e meio, né, que requer bastante atenção. Então, muitas das vezes eu deixo mexendo aqui e vou lá, às vezes dou um banho nela, se precisar trocar eu troco ela, se precisar dar de mamar, eu dou mamar pra ela. Então, isso facilita bastante pra mim. Então, não foi luxo, mas sim necessidade, tá bom, gente? Necessidade. Então, é isso aí, ó. Misturei tudo aqui muito bem. Mais uma coisa, se precisar mexer na minha panela, na outra panela manual, se precisar mexer, eu mexo também, sem problema nenhum, tá bom, gente? Só lembrando aí, tá? Porque isso aqui é a base de energia e realmente acontece, já aconteceu comigo de eu ficar sem energia. Então, eu tenho a minha panela aqui e eu não abro mão da minha outra panela manual, não, tá? Porque se eu precisar, estamos aí. Então, bora lá, vou colocar agora pra mexer, tá bom? Então, bora lá, gente. Vou encaixar ela aqui, ó. Vou pegar as borboletinhas. Eu uso ela na velocidade 2, tá bom, gente? Ela tem a velocidade 1 e a 2, e eu utilizo sempre na 2. E o fogo do meu fogão é sempre no fogo alto, tá bom? Eu não utilizo no fogo nem médio nem baixo, eu utilizo no fogo alto, tá? Ó, apertei bem aqui as borboletinhas, tá? Agora eu venho e ergo meu fio aqui, ó, vou encaixar ele aqui só pra não ficar solto. E deixa eu só confirmar se tá bem no meio, certinho da chama. Prontinho. E é isso aí, eu vou deixar agora ela mexer. Quando eu vejo que tá bom é quando eu consigo enxergar o fundo da minha panela, gente, através das 2 pás, tá bom? Porque ele tem 2 pás raspadoras. Quando eu vejo o fundo da panela através das 2 pás, é quando eu sei que o meu recheio tá num ponto bom, tá bom? Olha só, gente, passando pra mostrar pra vocês o ponto do meu recheio. Vocês conseguem perceber que dá pra ver o fundo da panela através das 2 pás? Tá vendo? Então, é assim que eu sei que o meu recheio está no ponto correto e que eu posso já retirar ele aqui, tá bom? Então, é isso aí, ó. Aí, o que eu faço? Eu desligo, tá? Minha panela, depois que eu desligo ela, eu deixo ele me misturando aí até parar a borbulha, tá bom? Aí, parou a borbulha, aí eu venho, tiro as borboletinhas dela, sempre tomando cuidado porque fica mega quente aqui, tá bom? Aí, tiro o motor e transfiro pra minha vasilha, tá bom? E cubro esse meu recheio com um plástico em contato direto, tá? Bom, gente, vou mostrar pra vocês o resultado do bolão. Opa! Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Ficou bem altão, tá bom? Oi, mãe. Olha só. Maluzita tá aqui, né, de fundo, né, Malu? Gente, ele levou 1 hora e 40 minutos pra assar. Eu falei 1 hora, né? Normalmente eu falo, leva em torno de 1 hora, mas não, leva bem mais. É que normalmente eu tô habituada assim, eu coloco o bolo no forno e vou fazendo várias coisas.
e acabo perdendo a noção do tempo. Por isso que eu acho que eu falei que era 1h, mas não, vai 1h40. Hoje, marcando certinho, deu pra eu ter uma noção. Não sei se também porque eu tava usando a boca de cima, né, por conta da brigadeirinha. Então, ele levou aí 1h40 minutos, tá bom? Essa é a faixa etária aí pra essa massa grande, né, Maluzinha? Maluzinha tava chorando. Falou aí pro pessoal. Enfim, gente, então eu vou guardar ela esfriar. Ela já tá mais morninha. E depois eu vou cortar, vou mostrar ela pra vocês cortadinha, tá bom? Vou ver se consigo fazer a prensagem dela. Não sei como que vai ficar aqui. Maluzita começou a chorar, peguei ela no colo agora. Não sei se ela vai dormir, se não vai. Enfim, eu vou tentar prensar junto com vocês. Mas se eu não conseguir, é o mesmo esqueminha de sempre, tá bom, gente? Então é isso aí. Então, só pra confirmar aqui, essa massa leva em média 1h40 minutos. É claro que sempre varia de forno pra forno, tá bom? Eu assei a minha aqui a 180 graus, tá bom? Então é isso aí. Ó, cortei já a minha massa, tá bom? E pra mostrar pra vocês por dentro como que ela fica. Olha isso, gente, tá bom? Então, deu 3 discos ótimos aí, ó. Aí, uma eu já coloquei aqui, né? Cortei e já coloquei essa parte aqui dentro, ó. Tá vendo? Pra depois eu começar já a fazer a prensagem do meu bolinho, tá bom? Então, ó, ficou assim, ó. Ficou bem bonita, né? Uma massa bem maravilhosa, fácil de manusear, tá bom? Ó. E ficou com uma espessura excelente, né? E aí, depois vem o recheio, vem os bombons, e ele acaba deixando ainda mais alto, mais estruturado esse bolo, vai ficar bem bonitão, tá bom? Então, é só pra mostrar pra vocês o resultado dessa massa sensacional. Olha de pertinho pra vocês verem, olha isso, tá bom? Bom, gente, então eu vou dar início aqui à prensagem, tá bom? Do bolo. Ó, eu coloquei aqui 8 bombons pra camada de baixo e 8 bombons pra camada de cima, tá? Um total de 16 bombons, tá? Ó, já estou com o meu recheio, que já está frio, ó, bastante recheio, vocês viram aí a preparação, tá bom? Já fiz também as minhas caldinhas, aqui eu tenho 500 ml aqui e 500 ml aqui, tá? O total de 1 litro. Pode ser que eu ainda venha precisar de mais um pouquinho, tá bom? Pra regar a última fatia de bolo aí. Eu utilizo aqui, gente, 4 colheres de açúcar, mistura láctea a olho, coloco água, agito muito bem e tá pronta a minha caldinha pra umedecer a minha massa branca, tá bom? Então, é isso aí, ó. Tudo preparado aqui. Vou remover o plastiquinho aqui do meu recheio. E bora lá fazer a prensagem do nosso bolão, não é verdade? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago,
okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Bom, gente, ó, bolo prensado, olha só, ficou literalmente com 10 centímetros de altura e ficou bem pesadão. Eu acredito aí que ele vai chegar a uns 6,5, tá, gente? Depois que eu finalizar, ele só vai sair amanhã à tarde, tá bom? Ele vai sair só amanhã lá pelas 5h30, 6 horas da tarde. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele na balança e vou pesar ele, vou ver o peso final dele já com chantilly, tá bom? Vou pesar ele primeiro, depois que eu colocar ele na bandeja, eu peso ele sem o chantilly. E depois que eu tiver com o chantilly, eu peso ele com o chantilly. Vou ver se eu lembro, né, de fazer isso amanhã, tá bom? Em nome de Jesus eu vou lembrar. E aí, depois eu edito e coloco aqui embaixo na descrição. Hoje provavelmente não vai estar, porque eu vou liberar esse vídeo hoje, tá bom? Então, aí amanhã eu edito e coloco o peso dele na descrição pra vocês terem uma noção. Mas ele ficou bem altão e tem bombom, né? E acaba pesando ainda mais. Aqui, pra vocês terem uma noção, ó, o recheio deu certinho, aquilo que eu falei pra vocês, tá? É uma quantidade perfeita aí. Tá bom? As caldinhas eu fiz só mais um pouquinho, como eu falei pra vocês, né? Acabou faltando pouca coisa, tá bom, gente? Então, é isso aí, ó. Fizemos massa, fizemos recheio, tá bom? Cortei pra vocês verem ele cortado, tá bom? Prensamos um pouco aí dele, ó. E agora tá finalizado, agora ele vai pra geladeira. E aí, amanhã eu vejo se eu consigo fazer isso pra vocês terem uma noção exata do peso que esse aqui deu. Lembrando que ele está com bombom, tá bom? Então, é isso aí. Bom, gente, então o vídeo foi esse, tá bom? Ó, pra esse bolão aqui, se eu for utilizar uma embalagem fechada para transporte, eu utilizo a H78 retangular, ou a G ou a H, tá bom? Que a H que é a Hiperpac e a G que é da Galvanotec, tá? 78, mas também vou deixar na descrição certinho. E se for usar aquela bandeja de papelão laminado, é a bandeja de número 6, tá bom? Comporta super bem esse tamanho de bolo aí, tá bom? Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês em relação a tudo, a tempo, a peso, né? A tempo de forno, a peso e a embalagem. Eu acredito que sim, né, gente? A recheio, também quantidade de recheio. Mas qualquer coisa vocês sabem que é só perguntar nos comentários ou me chamar no direct lá no meu Instagram, que é o @cozinha-de-confeiteira. E aí eu vou estar esclarecendo qualquer dúvida aí com vocês, tá bom? Não sou profissional, não sou professora, tá bom? O pouco que eu sei, ou muito que eu sei, eu aprendi também aqui na plataforma do YouTube com outras confeiteiras. É claro que ao longo do tempo a gente vai aperfeiçoando ao nosso jeitinho, tá bom? Aos nossos materiais, ao nosso fogão, nosso forno, nossas assadeiras. A gente vai se aperfeiçoando ao longo aí dos nossos trabalhos, tá bom? Mas o pouco que eu sei eu procuro passar pra vocês, porque quando eu comecei eu também tinha muita dificuldade, tinha insegurança, tinha medo, tá? Mas eu fui com medo mesmo, tá bom? Então, o pouco que eu sei que dá certo pra mim aqui, eu passo aí pra vocês tudo certinho, passo a passo. Eu espero muito que está ajudando alguém aí do outro lado, tá bom? Então, é isso aí. Então, pra você que chegou até o final do vídeo comigo, mais uma vez, meu muito obrigada, que Deus te abençoe. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!